Capybara, que orbitava uma estrela amarela, surgiu uma espécie inteligente no planeta, as capivaras. Usaram em tribos e linguagem, escrita, conhecimentos avançados. Mas a continuação só sairá amanhã, ok? O cataclismo e a destruição do mundo antigo. Um dia, o mundo de GBPF sofreu um cataclismo que mudou o curso da história. Tudo começou quando a capivara agiota, líder do comércio negro de frutas do mundo, iniciou uma busca por uma fruta que poderia aumentar sua influência e poder ainda mais. Essa fruta era conhecida como a Fruta da Destruição. A capivara agiota formou uma equipe de elite, incluindo o Desert King e um grupo de mercenários altamente treinados para encontrar a fruta em uma ilha remota. Eles finalmente encontraram, mas o processo desencadearam um terrível cataclismo que devastou a região. A Fruta da Destruição liberou uma enorme onda de energia que sacudiu o mundo, fazendo com que as placas tectônicas se movessem e criassem um terremoto massivo. A ilha em si foi completamente destruída, mas o terremoto se espalhou pelo mundo inteiro, causando tsunamis, erupções vulcânicas e incêndios florestais em todos os lugares. Os povos de Grand Blocks Piscifruits ficaram completamente desesperados para a magnitude do cataclismo, e muitas ilhas foram completamente destruídas ou sofreram danos graves. A Ilha do Magma entrou em erupção, cobrindo a ilha com lava e a tornando inabitável. A Ilha do Desert Prince sofreu com uma tempestade de areia tão intensa que a vegetação foi completamente destruída, e a ilha ficou quase deserta. As ilhas de Capivara e Flopa também foram duramente atingidas, com inundações que destruíram grande parte das cidades e infraestruturas. As frutas poderosas, que antes eram recurso valioso, agora eram inúteis, pois o mundo estava em ruínas e não havia comércio ou troca entre as ilhas. O mundo ficou em caos por anos após o cataclismo, com muitos povos lutando para sobreviver em meio à devastação. Alguns grupos tentaram reconstruir suas ilhas, enquanto outros migraram para outras, em busca de recursos e sobrevivência. Mas a ferida deixada pelo cataclismo ainda é sentida em todo o mundo de GBPF e muitas ilhas nunca se recuperaram completamente. A era pós-cataclismo, problemas e lutas diárias. No mundo pós-cataclismo, o mundo de GBPF passou por um período de reorganização e reconstrução. Muitas das ilhas haviam sido completamente destruídas e as comunidades que sobreviveram se esforçaram para se restabelecer. As ilhas foram redivididas em novos líderes e muitos dos personagens importantes que ajudaram a mudar a história do mundo já haviam desaparecido ou morrido durante o cataclismo. No entanto, novos líderes e figuras importantes surgiram em meio ao caos e destruição. Ainda assim, o mundo pós-cataclismo era um lugar perigoso e instável. As frutas mágicas, que outrora eram raras e valiosas, agora estavam em toda parte e eram frequentemente usadas como ferramentas de violência e opressão. Espadas e cajados mágicos eram transportados a ferro e fogo, e muitos voltavam para o crime e a violência para sobreviver. A capivara agiota, cuja invocação desencadeou a sequência dos eventos que levou ao cataclismo, ainda estava solta e aterrorizava os habitantes do mundo. A capivara de Buda, que um dia foi um símbolo de paz e iluminação, havia sido corrompida pelo poder e pelo controle, e foi finalmente derrotada em uma batalha sangrenta. O mundo de Capybara Island era um lugar dividido e caótico, onde a esperança era escassa e a sobrevivência era difícil. No entanto, algumas poucas comunidades haviam começado a se estabilizar e reconstruir, oferecendo uma pequena faísca de esperança em meio à escuridão. O Salvador do Mundo, a luta contra as trevas. Depois de anos de caos e destruição, um herói finalmente surgiu para acabar com os problemas que afligiam o mundo. Seu nome era Kyo, um guerreiro habilidoso que possuía uma das frutas mais poderosas, a Fruta da Fênix. Kyo era determinado a trazer a paz para o mundo, e para isso ele precisava derrotar os principais vilões que haviam surgido durante o cataclismo.
O primeiro deles era o Capivara Jota, que havia se aproveitado do caos para impor suas leis sobre as ilhas, deixando muitos endividados e subjugados à sua vontade. Usando sua habilidade com a do Halted Katana, Kyo derrotou a Capivara Jota e libertou os habitantes das ilhas. Em seguida, ele partiu em busca do próximo vilão, o Giga Shed, que havia se tornado ameaça a todos com seus poderes destrutivos. Para enfrentar Giga Shed, Kyo precisava de uma espada poderosa suficiente para derrotá-lo. E então ele encontrou a Carnival Sword. Com sua nova arma, Kyo enfrentou o Giga Shed e emergiu vitorioso, pondo fim ao seu reinado de terror. Mas ainda havia mais um inimigo a ser derrotado, o Desert King. Este vilão havia se apossado do Halted Staff. O cajado que carregava o poder das trevas estava usando-o para controlar as areias do deserto e subjugar seus inimigos. Kyo, com sua espada King Sunshine, enfrentou o Desert King. A batalha foi intensa, mas Kyo, usando todo o seu poder e habilidade, conseguiu vencer e pôr fim ao reinado do Desert King. Com os vilões derrotados, Kyo se tornou um herói em todo o mundo e foi aclamado como o salvador das ilhas. Ele ajudou a reconstruir as cidades e vilas que haviam sido destruídas durante o cataclismo e estabeleceu um novo sistema de governo que garante liberdade e a justiça para todos. Mas Kyo ainda sabia que o mundo estava em perigo e novos vilões poderiam surgir a qualquer momento. A reconstrução do mundo, a esperança e paz retornam. Após a batalha final, o mundo começou a se reconstruir. As ilhas que haviam sido destruídas durante o cataclismo foram sendo reconstruídas aos poucos, com a ajuda dos líderes das ilhas e dos habitantes que sobreviveram. Foi um trabalho árduo e demorado, mas com o tempo as ilhas voltaram a ter sua beleza natural. Os povos que antes viviam em guerra e conflito agora se uniram em busca de um objetivo comum: a paz e a prosperidade para todos. Com a ajuda dos poderosos itens como frutas que concediam poderes e as espadas lendárias, a defesa das ilhas foi reforçada e o comércio entre elas se intensificou. Croposfera 34 continua em seu laboratório pesquisando novas tecnologias e avanços que pudessem melhorar ainda mais a qualidade de vida nas ilhas. Os líderes das ilhas se tornaram figuras respeitadas e admiradas, sendo reconhecidos por suas habilidades de liderança e diplomacia. Eles trabalharam juntos para criar alianças e acordos de paz entre as ilhas, promovendo desenvolvimento econômico e cultural. Os cajados poderosos como o Halted Staff e o Blessed Staff foram guardados em lugares seguros e protegidos pelos líderes das ilhas, para evitar que caíssem em mãos erradas e fossem usados para causar destruição. Com o passar do tempo, o mundo entrou em uma era de paz e prosperidade nunca antes vista. Os habitantes da ilha viveram felizes em harmonia, desfrutando das maravilhas que o mundo tinha a oferecer. Eu tenho que admitir, foi impressionante essa história que o ChatGPT fez. E o mais incrível é que realmente poderia ser a real história do jogo. Mas teve alguns pontos que eu não gostei. Primeiro, ele simplesmente esqueceu do nome do planeta, que era Capybaria, e o nome virou Lore GBPF, que no final fiquei falando apenas GBPF. Segundo, teve alguns chefes que ele colocou errado, como por exemplo o Zack Franklin, que são do Coliseu e foram parar na Ilha Nuclear, e o Fire Master, que é da Ilha de Magma, mas foi pro Coliseu. Terceiro, em nenhum momento da história ela usou o Blessed Staff, apenas usou o Halted Staff. Quarto, o Croposfera 34 foi esquecido e só foi lembrado no final. Quinto, o Desert King não usar a King Sunshine, mas seu Halted Staff. Sexto, não usar nenhuma fruta que eu tinha citado, apenas usando as frutas como um termo geral, ao invés de, por exemplo, pessoa X usou a fruta do magma. E por fim, sétimo, nenhum personagem usar as espadas do jogo, apenas o Kyo usou alguma espada, e só foram 3. E agora os pontos positivos que eu achei da história. Primeiro, o personagem Kyo terá a fruta da Fênix, pelo fato de eu não ter falado pra ela que a fruta da Fênix existia, mas mesmo assim ela usou e de uma forma que faz sentido. Segundo, o fato dela tratar os personagens como Giga Shed, Capivara Jota e Desert King como vilões da história. Terceiro, a Capivara Jota ter feito todo o caos no mundo. Quarto, a fruta da destruição também poderia simplesmente ser a fruta do terremoto. Afinal, quando a Capivara Jota usou ela,
desencadeou uma série de eventos como tsunamis e terremotos, que desenvolveu um pouco sobre alguns chefes do jogo. Não foram todos, mas a maioria já foi suficiente. Sexto, o fato do Giga Shed do Croposfera 34 terem sido criados em laboratório pelo Faker. E por fim, sétimo, a importância da raça das capivaras, já que elas estavam desde o início do mundo, e o nome do planeta se refere a elas mesmas. Isso foi longo! Se eu conseguir postar isso ainda hoje, ele será por enquanto o vídeo mais longo do canal. Então já vou dando obrigado por assistir, entre no server do Discord e até semana que vem.